tarde. Hoje nós iremos estudar português, conteúdo, frases e tipo de frases. Página 39 a 43. Frase. O que é frase? É qualquer mensagem que tem sentido completo. Exemplo: hoje eu vou ao cinema, né? Então, professora, quando eu leio uma frase ou até mesmo eu falo para outra pessoa, ela tem que entender o sentido daquela mensagem, compreender a mensagem. E lembrando, ela tem que ter o ponto final, se ela tiver na escrita, né? Existem dois tipos de frases, né? Frase nominal. Nominal. Por que ela é nominal? Por ela não ter verbo, né? Exemplo: silêncio. Professora, uma palavra é uma frase? Sim. O que ele diz? Que uma frase tem que ter entendimento. Silêncio. Você está entendendo que é simplesmente aquela palavra silêncio. Quer dizer, fazer silêncio em um ambiente, né? Então, você está entendendo que você não pode falar alto, não gritar, não correr. Então, o silêncio, você entendeu o sentido do silêncio, compreendeu a palavra silêncio. Então, ela é uma frase não verbal. Entendeu? Frase verbal em que há pelo menos um verbo, né? Dentro de uma frase verbal, ela pode ter um verbo ou mais de um verbo, né? Então, vamos prestar atenção aqui. Vou brincar na praça. Vou. Não é do verbo ir, professora? Brincar. Outro verbo, né? Brincar. Aonde? Na praça. Quem é o sujeito aqui? Vou. Eu, né? Eu vou brincar. Então, o sujeito tá aqui, ó, escondidinho. A palavra eu, né? Dá o sentido. Eu vou brincar, mas o eu não tá aqui, mas ele tá subentendido, tá? Que é o sujeito, ok? Vamos lá, vamos analisar a primeira frase que tá no livro de vocês, na página 39, né? Então, na primeira frase, nós temos o menino está chorando. Quem é o? O artigo, o masculino, né? O artigo, o, que é o masculino, o sentido da frase, masculino, artigo o. Quem é o sujeito? O menino, sujeito da história, de quem estamos falando. Está, o verbo, o primeiro verbo está. O que? Chorando. Chorar também é um verbo. Então, nesta frase, nós temos dois verbos. Estar e chorar. Mas aqui ele está chorando. Mas ele está subentendido, o verbo chorar. Então, tem dois verbos. Então, vamos entender. Esta frase está correta. A colocação, a formação dela vem o artigo, o sujeito, o verbo e outro verbo. Então, tem dois verbos, né? Então, essa frase está correta, né? Ela é uma frase nominal. Verbal ou nominal? Verbal, professora, muito bem. Então, quando ele tem dois verbos dando a mesma ação, o mesmo sentido,
O menino está chorando. Ele está afirmando. Então, ele é uma locução verbal, porque tem dois verbos dando o mesmo sentido, tá? Então, locução. O que, professora? Se ele tem dois verbos, verbal. Ok? A segunda frase. Vamos fazer a leitura. Estão meninas as brincando. Essa frase está correta, professora? Ela está desorganizada, né? O artigo está lá na frente, na frente do sujeito. O verbo está no início, né? Estão. O brincando está correto. Então, iremos organizar a frase para o melhor entendimento. Quem é? As. Iremos iniciar com letra maiúscula. As meninas. Está no. Por que é as meninas? Está no plural. Meninas. Meninas. O que as meninas estão? Está no plural. O que elas estão fazendo? O quê? Brincando. Não esqueçam de colocar o ponto final. Vamos analisar a frase escrita corretamente. Aqui nós temos o artigo, né? O artigo feminino, que está no plural. Onde ela estava? Então, organizando. Ficou no início da frase, as meninas, que é o sujeito, também prevalece no plural. Estão, também estão no plural. O verbo estar. Brincando. Agora vamos fazer a leitura, né? Ver como ela tem sentido, né? Criou sentido, deu entendimento à escrita. As meninas estão brincando. Ficou claro agora, né, professora? Muito bem. Então, as, quem é? O artigo. Está no plural e é feminino. Meninas é o sujeito, também está no plural. Meninas. E aqui, ó, dois verbos presente, que também estão no plural, seguindo a regra da escrita da língua portuguesa, né? Todos estão no plural. Brincando, né? O verbo brincar. Então, nós temos aqui o verbo estão, brincando, tá dando a mesma ação. Dois verbos juntos. Então, nós já estudamos aqui em cima, ó, locução verbal. E agora, a terceira frase, que é a última frase que nós vamos analisar do livro de vocês. A tartaruga está passeando. Quem é o artigo? Está no masculino ou no feminino? No feminino, professora, que é a tartaruga. Quem é o artigo? É o a. A tartaruga é o sujeito. Está. O verbo está. O que ela está fazendo? Uma ação. Está o quê? Passeando. O segundo verbo, passear. Então, aqui nós temos o quê? Dois verbos. Então, vai dar o quê, professor? Locução verbal, ok? É o que, professora, quando tem dois verbos? Eu não entendi. Locução
Locução. O quê? Verbal. Muito bem. Tipo de frase e pontuação. Precisamos ter mais atenção porque tem as frases e mais os sinais de pontuação, né? Que também nós já estudamos. Então, quem aprendeu vai aprimorar cada vez mais. Temos aqui frase. Tem como objetivo de expressar ideia, emoções, ordem e entre outros, né? Ainda tem vários outros pontinhos para a gente conhecer. Mas nesse momento nós vamos conhecer agora esses daqui, que é primordial. Então, aqui no início nós temos ponto final. Então, dentro do ponto final, nós temos dois tipos de frase, afirmativa e negativa. Então, vamos conhecer quando a frase é afirmativa e quando ela é negativa. Aqui eu coloquei, arrume o seu quarto, né? Além de eu estar dando uma ordem, né? Olha lá a ordem presente, ela é afirmativa, arrume o seu quarto, né? Está também em sentido de uma ordem, está dirigida a algo para ser determinado. Ah, professora, ficou fácil. Afirmativa. E a negativa, professora? Olha só, também usei o mesmo exemplo anterior, não só coloquei uma palavrinha nessa frase e ela se tornou negativa. Qual foi? O não, ó. Não arrume o seu quarto. Ela se transformou e ficou negativa. Também só é o não, professora? O nunca também. Imagine se eu colocasse aqui, ó, nunca arrume o seu quarto. Ela ficaria negativa, ok? Outro exemplo aqui usando os sinais de pontuação que também nós já estudamos. Você pegou a minha caneta? Olha o sinal lá no final. De interrogação, fazendo uma pergunta. Qual é o ponto? De interrogação. Outro também que já estudamos. Que escola maravilhosa! Quem é ele que está aqui no final? Exclamação, professora. Muitíssimo bem, meus amores. Ponto de exclamação, ok? Vamos aprender como utilizar a vírgula de maneira correta. Mariana comprou uma bicicleta, mas não sabe andar. Sabemos que a frase aqui está completa, né? Então, vamos lá. Para agregar mais informação à frase, coloca-se a vírgula, a Mariana comprou uma bicicleta, vírgula, mas não sabe andar. Agregou mais informação à frase, ok? Eu já brinquei com peteca, um objeto, né? Peteca, um brinquedo, vírgula, bola e de boneca. Então, aqui um objeto, vírgula, bola e boneca, ok? Entenderam como utiliza-se a vírgula? Utilizando os dois pontos. Já estudamos, então vamos só rever esse conteúdo. Joaquim foi até o seu pai e disse, olha, dois pontos. Quem vai falar? Papai, estou com fome. Quem falou? Lembrando que a gente já estudou
E toda vez que tem dois pontinhos, o falante inicia aqui com travessão. No livro de vocês, no livro de conto de fada, de história, tem muita essa utilização de dois pontos quando a personagem vai falar, ok?